texto nos fala aí no versículo 14 que essa mulher era uma mulher riquíssima. Vendia um produto caríssimo, que era a púrpura, de onde os tecidos eram tingidos, e só pessoas de classe altíssima poderiam comprar esses tecidos. Ela era uma comerciante próspera, rica, uma mulher de negócios. E aí, deixa eu abrir aqui um parêntese, aquele povo que acha que mulher não serve para nada, a não ser para cuidar de casa e de filhos. Vocês sabem de que eu estou falando? Deles mesmos, estão dentro dos nossos arraiais, e que acham que não pode fazer nada na igreja, nem nada fora, porque não pode trabalhar, não pode produzir, não pode conquistar, não pode crescer, não pode ser uma profissional, tem que ficar em casa, para cuidar da casa e parir e cuidar da casa. O que é bom, se as mulheres façam isso, mas eles pensam que elas só servem para isso. Fecha parênteses, não vou dizer quem são. Vocês pesquisem aí que vocês vão descobrir. E onde eles estão. É minha gogozada. Aqui, ó, na jugular. Mas voltando aqui para a questão, nos diz o texto que Lídia estava com o coração aberto para atentar e atender as coisas que Paulo dizia. Estavam ali no rio, possivelmente um grupo de mulheres, versículo 13 nos diz isso. Possivelmente ali havia um grupo de pessoas que estavam orando, porque o versículo 13 diz isso, aprendendo a palavra, um lugar onde era muito concorrido, e agora Paulo e Silas ali chegam, e Deus lhe abre o coração. Que lição preciosa! O Senhor abre o coração daqueles que lhe pertencem. Deus não é um Deus que salva os que não são seus. Em qualquer lugar que estiver alguém que lhe pertença, Ele vai alcançar, vai até esta pessoa e vai usar os meios mesmos que Ele dispõe, porque Deus é o Deus soberano. E Ele chega onde ninguém pode chegar. E Ele fala o que ninguém consegue falar. E Lídia, diz o texto, que era uma mulher temente a Deus, escutava o que estava lhe sendo dito e entendeu, e o Senhor lhe abriu o coração. E imediatamente ela foi batizada. A lição daqui: Deus é soberano na obra da salvação, e é Ele quem abre o coração daqueles que lhe pertencem. E a palavra que aparece aqui no versículo número 14 é a mesma palavra que tem a raiz do versículo de número 26, quando Deus abriu as portas da cadeia e das algemas que Paulo e Silas estavam presos. O Deus que abre coração é o Deus que liberta quem está preso. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Agora, o que aconteceu aí? Aí veio o resultado, versículo 16. Eles prosseguem a obra em Filipos. E aconteceu que, indo para o lugar de oração, veio ao encontro deles, versículo 16, uma jovem possessa de quê? De espírito adivinhador. O texto, possivelmente, quando fala desta jovem escrava, está dizendo que ela estava com um espírito de Pitom. O mesmo daquela pitonisa lá, que está registrado no livro de Samuel. E a palavra aqui remete-se à serpente, que guardava os oráculos de Delfos, que era a divindade que, segundo o pensamento pagão, na visão grega, dominava e controlava o centro do universo. E esta jovem era escrava desse templo. E era uma possível adivinhadora, porque pregava, profetizava,
dizia o que supostamente Delfos estava dizendo para que o povo praticasse. E alguns senhores, provavelmente algum desses era dono dessa escrava, lhe pertencia seus trabalhos, começou a usar isto para ganhar dinheiro, como fonte de lucro. E é interessante que o texto nos diz, versículo 16, que saiu ao encontro de Paulo e Silas, uma jovem possessa de espírito adivinhador, que dava grande lucro aos senhores, e seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que coisa tremenda, uma pitonisa, dizendo para o povo daquela região de Filipos, que aqueles que estavam passando ali, Paulo e os seus companheiros, sim, eles é que anunciavam a mensagem da salvação. Aí eu fico aqui encafifado, porque os que se completavam com o recurso de piton que essa jovem possuía, se alegravam quando ela lhes dizia alguma coisa que lhes favorecia. Na hora em que ela diz de fato a verdade, que não estão tomados por nenhum espírito de adivinhação, nenhum espírito de piton, nenhuma orientação oracular de Delfos, é o próprio Deus que diz: olha, esses aí pregam a mensagem de salvação. Agora o povo, os donos ficam com raiva. E ela repetia isso por muitos dias. Imagine ali Paulo e Silas, Timóteo na cidade, e uma jovem todo dia onde eles estão ensinando, chegando. Olha o que eles estão falando. Vem de Deus. E o que eles estão dizendo é verdade. E a verdade que eles dizem salva, liberta. Aí Paulo, já indignado, diz ao Espírito agora: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Lição daqui, queridos. Deus usa, seja quem for, para que a verdade dele prevaleça sobre a mentira daqueles que são enganadores. E até mesmo o espírito imundo de Pitom pode ser tomado para dizer a verdade que é de Deus. Mas o que diz que a verdade de fato é o que Deus faz na vida da pessoa quando liberta e alcançada. Olha o restante do texto. Vendo os seus senhores que lhes desfiaram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. O texto não diz nada mais sobre a jovem. Possivelmente ela se converteu porque fala que a fonte de lucro cessou, então ela foi liberta do espírito imundo. E possivelmente se converteu e passou a ser membro da igreja de Filipos. E por causa disso, as autoridades, os magistrados, os pretores, então pegam a Paulo e Silas, porque eram judeus, e dizem: eles estão perturbando a nossa cidade. Versículo 20. Estão propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Estão trazendo outra mensagem. E a mensagem do Evangelho são boas novas, meu querido, de salvação. A mensagem do Evangelho vai contra os costumes do mundo mesmo. A mensagem do Evangelho é perturbadora porque inverte a ordem de valores que o mundo estabeleceu. Seja do ponto de vista filosófico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ético, moral. Quem perturba esta ordem mundana é o Evangelho Redentor de Jesus. A mensagem salvadora desestabiliza costumes. Desinstala-nos de nosso comodismo e prisão cultural que o mundo nos impõe. Só a salvação
com as boas novas do Evangelho pode trazer a libertação. E há muita gente ainda presa aos costumes do mundo na igreja. Pode ter certeza disso. E Paulo diz, não nos conformemos com este século, mas transformai-vos pela renovação. A mensagem do Evangelho tem que renovar a nossa mente, queridos. E entender que ela é a mensagem para renovar a mente de muitos e transformar tantas e tantas vidas que estejam presas. Resultado: a multidão unida contra Paulo, Silas, Timóteo. Os pretores rasgam as vestes deles, mandam açoitá-los com varas, e depois desta surra, deram muitos açoites, lançam no cárcere e ainda dão ordem ao carcereiro: guarde eles com toda a segurança. E quando eles estão lá presos, e o texto nos diz aí, que eles estavam literalmente num tronco. O versículo número 27, meu irmão, minha irmã, diz que eles estavam presos, supunha o carcereiro. E a palavra que aparece aí no versículo 24, para o estado em que Paulo se encontrava, preso nos pés, no tronco. Você já assistiu o filme onde tem um tronco assim, um outro que cobre as pernas e a pessoa fica sentada com os pés presos? Já assistiu algum filme assim? Parece que era assim que Paulo estava. E o lugar não era a cela principal, era no fundo, no calabouço, onde se encontrava esse tronco, porque era o lugar da tortura aos presos mais perigosos, e além de torturarem-nos, ali eles ficavam. Era um lugar impossível de ser alguém liberto, porque para sair de lá, tinha que passar por todos os outros estágios, além de se libertar do tronco. Agora imagine 2 homens com as costas feridas, 2 homens com dores, fadiga no corpo, na mente, 2 homens presos na escuridão, num calabouço. Você já esteve na escuridão, no calabouço? Não teve. Você nunca teve. Eu tive num lugar parecido. Quando numa incursão, quando era aluno, lá na selva amazônica, caí num poço, passei a noite todinha no escuro da selva amazônica, de um poço de água, sem poder sair, até amanhecer o dia, quando os simulacros que foram lançados pelo sargento, maldoso sargento, fez com que a gente escapasse do buraco. Ô, situação terrível. Você pensa que vai morrer. Eu vou morrer. Mas Paulo e Silas não fizeram isso. O que o texto diz? Cantavam e oravam. Oravam e cantavam. E quando eles faziam isso, os demais companheiros de prisão estavam fazendo o quê? Escutando. Será que cantaram? Ah, Jesus Senhor. Será que cantaram esse? Não sei. Isso é novo, né? Mas alguma coisa dessa deve ter sido cantada. Algum cântico deve ter sido entoado. Algum louvor e exaltação a Deus deve ter sido dada. E aqui vem a lição para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Não há nada que deva nos prender e nos impedir de engrandecer, exaltar a Deus, se entendermos que estamos no centro da sua vontade. Paulo e Silas entendiam que Deus estava enviando para aquela região, e mesmo essa prisão momentânea, circunstancial, temporária, não seria impedimento, mesmo na hora da dor, do sofrimento, da agonia, da angústia, da ferida, deles orarem, cantarem louvores a Deus e falarem da libertação de Jesus, porque outros vão escutar. Enquanto faziam isso, o que diz o versículo 26? Eu vou concluir. De repente, sobreveio o quê? Tamanho terremoto. Olha, a palavra que aparece aí para terremoto é a palavra para um movimento que sacudiu, como diz aí o versículo, que abalou, que derrubou, que desinstalou, que botou em estado abaixo tudo o que aprisionava.
mas manteve vivos a Paulo, Silas, o carcereiro e os demais presos. Ninguém foi afetado pelo terremoto. E é interessante, essa palavra que aparece aqui para sacudiu, ela é usada para traduzir a ideia de lançar abaixo do estado de quem se sente seguro e feliz. Agora pensa no que Paulo está querendo dizer aqui. Eles pensavam e estavam felizes e seguros que nós estávamos aqui presos, que nada mais ia acontecer, que nenhum outro acontecimento da transformação de costumes do evangelho que pregamos ia resultar mais. Eles estavam, os pretores, as autoridades, os senhores da escrava, a cidade de Filipos, pensavam que estavam seguros e felizes, porque não haveria nenhuma intervenção divina. A palavra sacudir quer dizer o seguinte: Deus desinstala os que se acham seguros e felizes e liberta aqueles que precisam de libertação. O texto nos ensina que é Deus quem abre as prisões que nos prendem e mantém aqueles que se acham seguros e felizes, sem qualquer possibilidade de vitória sobre nós, sobre nossa vida. Nenhum inimigo, nenhuma oposição, nenhuma intriga, nenhum homem, nenhum estado, nenhuma filosofia, nenhum poder, não há autoridade, ninguém pode manter cativos que são de Deus. E mesmo que temporariamente os nossos inimigos e o anticristo ou qualquer outro ache-se feliz, porque nós estamos presos e o evangelho não propagar-se-á, vão quebrar a cara, porque o evangelho não está algemado. As algemas em cadeias servem para libertar outras pessoas. O que aconteceu? Quando o carcereiro viu tudo aquilo, cadê os presos? E agora, estou morto. E antes que as autoridades romanas me matem, eu vou me matar. Porque era uma desonra para uma autoridade romana que lhe foi dada, lhe confiado uma tarefa, uma missão como essa de guardar presos, permitir que eles fugissem. Quando o homem foi tirar a vida, Paulo bradou: não te faças nem o mal. Estamos todos aqui. E quem pensava que a mensagem dos costumes estava presa, sabe o que aconteceu? O homem pergunta: o que eu faço para ser salvo então? A pergunta dele é a seguinte: como é que eu vou escapar de Roma? Aí Paulo diz: você não vai morrer, estamos todos aqui, ninguém fugiu, não vai te acontecer nada. Aí Paulo aproveita, deixa e diz assim: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí Paulo já evangeliza, aí o homem creu, diz o texto aí. O homem pede luz, trêmulo, prostra-se diante de Paulo e Silas, pergunta o que fazer para ser salvo. Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pregaram a palavra de Deus a todos da casa desse homem, e naquela mesma hora da noite o homem cuidou deles, lavou-lhe os vergões, os açoites, foi batizado, todos os seus, e ainda levou para a casa dele, pôs à mesa, que é comunhão, comeram lá uma gostosa comida, melhor do que o dia de ações de graças, melhor do que o bode lá de Juazeiro, carne de sol lá de Caicó, os quitutes de Dona Anitta e de Dona Terezinha, o acarajé e o caruru da Bahia. Hein? Que beleza, a mesa posta. Ele pensava que queria escapar da morte de Roma. Nunca imaginou que o propósito de Deus em manter Paulo e Silas presos lá era salvar a sua alma, a sua casa. Comeu ali
e diz o texto, manifestava grande alegria, versículo 34, por terem crido em Deus. Coitado dos pretores, dos senhores da escrava e do povo que achou que o evangelho estaria aprisionado. Uma autoridade romana se converte com toda a sua casa. Esta é a ação libertadora de Deus. Ensino para você nesta noite. Creia, Deus pode salvar a tua casa. Pode até haver prisão, momento difícil, dor, mas a salvação chegará. Eu quero concluir dizendo para você o resultado disso tudo aí. Agora veja como Deus faz as coisas. Os versículos 35 a 40, quando amanheceu, diz o texto, os pretores enviaram oficiais de justiça. Dizem, agora vão lá, vão dizer para aqueles homens que eles estão em liberdade, vão pôr eles em liberdade. Não sabiam que Deus já havia libertado. Deus já estava trabalhando nas autoridades, nos pretores. Os oficiais de justiça foram agora ordenados a ir dizer que eles iam ser postos em liberdade. Deus estava trabalhando lá, mas efetivamente já estava trabalhando na vida de Paulo e Silas e na vida do carcereiro que foi liberto da morte, literalmente, e da morte espiritual, porque creu em Jesus e foi salvo. E então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: olha, os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, sair e ir em paz. Eu acho interessante, eles foram para a casa do carcereiro, voltaram para a cadeia. Olha, Paulo sabia das leis romanas, ele era soldado romano. Ele sabia que uma coisa não ia funcionar somente assim, não. Depois de ter as feridas saradas, depois de ter enchido o bucho, depois de ter se alegrado na casa do carcereiro, batizado ele e toda a família, disse, vamos voltar para a prisão. E voltaram, foram para lá. Vamos ficar aqui, vamos ver o que acontece. Deus está trabalhando. Você faria isso? Você, eu acho que nem para casa do carcereiro ia comer. Você ia dizer assim, ó, muito obrigado, eu cuido na viagem das feridas. Fica aí, viu? Fique na paz. Você já creu, já te batizei, ó. Tchauzinho. Eu sei que você faria isso, porque eu faria também. Mas Paulo volta para a prisão. E diz assim, olha o versículo 37. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal, viu, doutora? Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente. Aqui danos morais estava já. Pode pedir danos morais aí, Maurício? Pode, Luciana? Publicamente açoitado, sem processo algum. Danos morais já, ó, ganho, certinho, pá. Né? Danos materiais também, porque foram feridos sem ordem. Prisão ilegal, constrangimento. Olha, o processo estava todo a favor de Paulo e Silas. Um pouquinho de direito para vocês. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas nos lançar fora. Não será assim, pelo contrário. Venham eles pessoalmente nos ponham em liberdade. Sabe o que Paulo está dizendo? As coisas de Deus não acontecem às escuras não, meu filho. Se você acha que é você que está agindo, não é você não. Deus está mandando você agir, e você vai agir, porque quando Deus age, é tudo claro, límpido, transparente. Nada está sob suspeita. As coisas de Deus não acontecem por acontecer. Venham aqui nos soltar. Os oficiais de justiça, então, imagina esses camaradas voltando para os magistrados. Os homens estão lá e dizem que não vão sair, não. De jeito nenhum. E nós já até soubemos que eles foram libertos. São cidadãos romanos.
é gente direita, é gente de bem. Aí eles ficaram possuídos de temor, versículo 38, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Começaram a tremer na base. Então, foram ter com eles, lhes pediram desculpas, relaxaram a prisão, rogaram que retirasse da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, confortaram, então partiram. Aí voltam, agora vão lá, Lídia, está tudo bem, vocês estavam orando aí por a gente, vocês souberam que a gente estava preso, a coisa foi de fato assim, tal, mas agora estamos livres, Deus nos abençoou, estamos aqui, confortou o coração daquelas pessoas. Eu quero dizer para você nesta noite, há sempre a direção de Deus para trazer aos que são seus coisas grandiosas no curso da história. Nada acontece por acaso na vida dos crentes. 2. A soberania de Deus é por meio da sua palavra. Quando Deus manda ir, temos que ir. Quando Deus alcança e abre o coração das pessoas, é porque Ele quer. Quando Deus nos prende, é porque Ele sabe o que está fazendo. Quando somos açoitados e feridos, é porque Deus quer usar tudo isso para a glória do seu próprio nome. 3. Há sempre pessoas que estão aprisionadas por Satanás e que precisam ser libertadas. Há muita gente aproveitadora, dominando mente e coração de pessoas. E Deus quer usar a sua igreja, a minha e a você, para esclarecer e libertar pessoas. 4. Deus liberta quem é escravo. Mas Deus liberta a quem é poderoso. Deus liberta quem tem riquezas. Mas Deus liberta também a quem é pobre. 5. O evangelho que a gente tem que anunciar como igreja aqui, e pensar nisso já para o ano que se aproxima, é o evangelho perturbador, o evangelho que de fato causa e desinstala as pessoas de seus costumes, de seus modos. A igreja precisa fazer isso. 6. Se alegre se você estiver sendo maltratado, humilhado, escarnecido, zombado, ferido, por causa do evangelho. E entenda que isso jamais impedirá de você proclamar o evangelho onde você estiver. 6. 7. Ore e cante, meu irmão. A coisa está feia, como é aquele hino de Cassiane? Hein? Isso, está chorando? Louve. Cante, ore. Sabe por quê? Porque orar e cantar acalma o coração. Tem um dito popular que você já deve ter ouvido aí. Quem canta... Se o povo do mundo pensa isso, gente, que cantar espanta o mal, você que é crente, que sabe o que é louvar a Deus, que é adorar o Senhor, por que não canta na hora da dor? Na hora da prisão? Vamos cantar, gente. Voz bonita, hein, Jackson? Vamos cantar. Hein, dona Cláudia? Essa voz grave, rouca, bonita. Vamos cantar. Em Araceli? Essa voz maravilhosa que dá um tom de... Vamos cantar. E até eu, viu, Diraldo, que não sei cantar, canto. Nada deve tirar esse desejo do nosso coração, queridos, de orar e cantar louvores a Deus, nenhuma situação adversa. 8. Entenda que o evangelho
liberta o mais profundo do cárcere que nos encontremos. E eu já disse aqui, vou repetir a frase que Betsy disse a sua irmã Ten, as irmãs Boom, holandesas por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Betsy, naquele campo de concentração, lá em Auschwitz, na Alemanha, disse para sua irmã: não há poço tão fundo que ele, Jesus, não seja mais profundo ainda. Não tem prisão mais funda que você possa imaginar, onde Jesus não possa chegar, porque ele já foi até o Hades para te libertar. Nono e penúltimo lugar. Só o Evangelho de Jesus livra da morte a nossa vida e a nossa casa. Só crendo nesse Evangelho, nossa vida será salva e a nossa casa será salva. E por fim, creia no Deus libertador, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Seja corajoso. Acredite que Deus está agindo. Não se apavore na hora da prisão. Proclame a verdade que liberta. Levante-se corajosamente e obedeça à visão de Deus. Passe a Macedônia. E ainda que haja anticristos e impedimentos, Deus vai com você. Deus nos abençoe. Eu não podia deixar para o próximo domingo, tinha que terminar o que eu comecei domingo passado. Fica de pé. Qual foi o que escolheram? Nós vamos terminar. Você diz assim: Senhor, não deixa o pastor mais cansado, não. Deixa ele com muita energia, porque aí ele fala menos. Cada vez que a minha fé é provada, ele pediu para eu cantar. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são Maiores que meu Deus, e não vão me impedir não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Não vai mover o sobrenatural, não. Eu vou crer com doer o sobrenatural. Não vai mover nada, você vai crer. vou lutar e vencer, vou plantar e Colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. para aí, vou corrigir agora. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, agora sou eu. Com ousadia eu vou crer no sobrenatural. Eu não movo o sobrenatural.
e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Corrija depois a letra, viu? Fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou crer no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou romper, rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Ó Deus, renova a nossa esperança, renova a nossa fé. Renova, ó Deus, em nós o vigor de uma vida dependente no soberano Senhor de nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a visão do que o Senhor tem a nos mostrar. E que a jornada seja rompida em fé, ainda que intempéries, dificuldades, problemas, aprisionamentos, circunstâncias, fatos alheios à nossa vontade, ao nosso conhecimento, possamos continuar crendo no que o Senhor tem separado para nós. Dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos essa ousadia de prosseguir. Dá-nos dependência no Senhor. Dá-nos fé no poder da Tua palavra que opera em nós. Abençoa a Tua igreja aqui reunida. Semana e o mês que se inicia. E em nome de Jesus, renova a nossa alegria. É a nossa oração que a Ti fazemos. No nome dEle, Jesus, o Senhor. Amém. E que agora, amados, a graça de Jesus, que nos liberta, o amor de Deus, o libertador, e o poder do Espírito Santo, que quebra as cadeias, repouse sobre vós, povo de Deus aqui reunido nesse lugar, nesta hora, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar enquanto chegamos à porta.